Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Talks Indoor. Esse é o nosso terceiro episódio e a gente está aqui com a Diva Sativa, ativista. A gente já bateu um papozinho aqui rápido em off, tem muito projeto rolando, ela faz muita coisa. Então, vocês que têm interesse em saber um pouco mais, né, sobre a luta, sobre o ativismo, tudo que acontece ali, muitas vezes por trás do que a gente vê muitas vezes na TV, etc., a gente vai ver aqui nesse podcast. Então, prazer, Diva Sativa, muito obrigado por você estar aqui com a gente para bater esse papo. Queria que você se apresentasse e falasse aí um pouquinho. Tem muita coisa pra gente falar sobre Diva Sativa, sobre tudo que você faz na sua vida e no seu dia a dia, nesse corre. Mas se apresenta um pouquinho, dá um overview pra galera de quem é você. Ai, gente, com licença para chegar aqui. Muito obrigada, Let's Indoor, pelo convite. Obrigado mesmo, Danilo. Muito boa sorte, né, na temporada de vocês. Curtam muito o canal, se inscrevam, né? Vai vir bastante conteúdo. Eu tava vendo aqui os entrevistados e pode ser bem interessante. Fico muito feliz com o convite. Acho que, em primeiro lugar, assim, eu sou uma pessoa usuária e acho que esse é o primeiro ponto, assim, né, que a gente não pode mais admitir uma política que seja feita sem a nossa participação, né? Então, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa usuária, mas também, ao longo da nossa experiência, né, como mulher, como mãe, como usuária, como trabalhadora, a gente tem muitas experiências de trauma que o Estado traz para a nossa vida, né, com relação à política de drogas. Então, eu enfrentei algumas violências assim na minha família com relação a essa política e foi com esse desejo de organizar o meu ódio que eu cheguei na Marcha da Maconha de São Paulo, né? Então, eu faço parte desse coletivo de coletivos que tem assim ao seu redor alguns outros grupos, né, que são as marchas da maconha periféricas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em alguns outros estados também. E a gente está nessa parceria, né? A partir da Marcha da Maconha São Paulo, surgiram muitas coisas na minha vida, na minha família, e muitas reverberações, acho que não só na nossa história, mas na sociedade também. Então, ao longo do programa, eu vou te chamando para vocês quais têm sido as nossas experiências, assim. Não, legal. Então, galera, né, para quem tá aí já no início, já deixa aquele like, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante aí divulgando, que a gente vai entrar bastante assunto aí mais fundo. Pra gente começar, qual que foi seu primeiro contato, né? Você falou aí, né, que você já via essa guerra antidrogas ali com questão de familiar, então você já estava vendo isso mesmo na sua infância e tal, mas qual que foi o primeiro contato de fato com a maconha ali? Onde você viu ela, ou a primeira vez que você usou, ou realmente foi numa situação mais desagradável, que foi realmente acontecendo alguma coisa onde você viu, presenciou e tal, ou não, isso foi mais tranquilo e você conheceu a cannabis e depois viu todo o entorno dela? Cara, na minha adolescência, assim, eu não posso falar muito sobre substâncias ilícitas, porque eu era uma adolescente muito careta. Então, eu acho que isso foi até um cuidado de Deus, assim, na minha vida, de eu não ter conhecido as drogas na adolescência, porque, enfim, a gente tinha outras questões ali. Então, de alguma forma, vamos dizer assim, a minha adolescência eu fui blindada, vamos dizer assim, dessa situação, né? Então, eu vim conhecer as drogas mesmo, e em especial a maconha, quando eu já era adulta, né? Depois dos meus 20 anos. E a maconha, especificamente, Danilo, eu conheci por um contexto de redução de danos, né? Eu passei por um episódio de depressão e você tá na depressão, só que o sistema é capitalista, jovem. Então, assim, ó, ele não quer saber se você não tem um tênis para você ir para a escola, você tem que ir para a escola. Ele não quer saber se você perdeu sua mãe, você tem que ir trabalhar. Então, eu estava num período depressivo, mas eu também precisava ser produtiva, porque eu tinha família, tinha meus sonhos, né? Dependendo da sua realidade, essa depressão, ela tem que ser suprimida. Exato. Entendeu? Você tem que, tipo assim, colocar ela no bolso e fazer alguma coisa. E nesse sentido,
de precisar produzir, eu conheci outras substâncias, né? E nessa época eu comecei a fazer um uso muito abusivo de cigarro e cocaína. E abusivo mesmo. E aí, na época, uma amiga minha e um namorado, na época, me apresentaram a maconha como Uma redução de redução. danos mesmo, né? Primeiro, para conter as crises de abstinência, porque eu tentava parar e eu não conseguia. E a maconha realmente, assim, tipo, trouxe um bálsamo, assim, trouxe um respiro, né? E também eu sofria muito com questões ligadas à menstruação. E na época, esse ex-namorado, ele me apresentou algumas coisas, assim, uns materiais, né, de literatura, falando da questão da maconha com as questões do útero. E aí, tipo assim, parece que foi sabe, a tomada, assim, o encaixe, sabe? A chave e a fechadura. E aí, a partir daí, eu nunca mais larguei a ganja. E para vocês saberem, consegui controlar tanto a questão do uso abusivo de outras substâncias, quanto a questão do controle da dor, né? Das questões da dismenorreia, que são bem típicas da mulher do século XXI. E a gente conseguiu, através da ganja, ter algum tipo de controle e maior qualidade de vida, né? Deve ser impressionante quando você tem, né, tipo, aquelas dores menstruais, etc. Aí você faz o uso de uma coisa natural e te dá um relaxo, né? A Jéssica, que é minha namorada, ela tem muito problema de cólica também e tal. E ela, a primeira coisa, na hora que começa a vir a cólica, ela já vai bolar, porque é instantâneo, tipo, diminui muito a dor ali logo. Claro, muda de corpo para corpo, Sim. né? Cada um vai absorver de uma forma, mas para ela ajuda muito e deve ser realmente explosão da cabeça, assim, quando você descobrir isso, meu Deus, eu tenho isso para me ajudar, sabe? Que alívio. Nossa, e foi maravilhoso, assim, porque mesmo... Ainda hoje eu fumo prensado, né? Mas naquela época era exclusivamente prensado. E mesmo assim, mesmo sendo uma droga de pior qualidade, conseguia ter um efeito. Então, assim... Porque a ganja, ela precisa de doses pequenas, né? Para fazer Sim. o efeito, para começar ali os efeitos terapêuticos. Então, a minha relação com a maconha começou nesse lance de cuidado e de redução de danos. E virou um grande caso de amor. E, a partir disso, eu pude experimentar muitas coisas, assim, na minha vida. Minha vida deu uma volta, assim, total. E tem sido uma viagem maravilhosa mesmo, assim. Eu espero que um dia esse efeito comitiva que a maconha teve na minha vida possa existir também na sociedade. E ela veio logo, que você falou, né? Que você veio conhecer a maconha ali já um pouco mais velha, depois dos Sim. 20 anos e tal. Nesse conhecimento, ele já veio também essa vontade de coletivo, de ativismo, de falar sobre isso, trazer mais informação? Ou ainda levou um tempo, né? Pô, conheci ali com 20, lá para os 25, que eu fui falar sobre isso, dar mais a cara, entrar nisso, trazer isso como uma mochila minha, né? Tá junto comigo. Cara, no sentido de se assumir usuário, assim que eu comecei a fumar, eu já me foi. assumi para minha família. Eu tenho um irmão que também é maconheiro e a gente já assumiu para a família. Na época, ainda hoje, né, tem aquela loja Belly Roots. Sim, no centro. E aí, mano, meu irmão descobriu essa loja e aí a gente já ia lá, já comprava as roupas, Aham. comprou um bong. Começou a fumar em sedas diferentes, né? E deve ter sido legal quando... Eu, por exemplo, quando eu vi a primeira loja que vendia coisas para o uso ou coisa para equipamento de cultivo, eu falei, meu Deus, eu tô num shopping maconheiro, assim, sabe? E, tipo, esse lance da identidade, a gente já logo no começo já se assumiu, já conseguiu quebrar e assumir mesmo essa identidade do usuário. Sim. Porém, a questão do ativismo em si veio porque eu falei para vocês, né, no começo desse episódio sobre o atravessamento, né, da guerra às drogas na minha família. E minha mãe ficou doente, cara. Entendi. E fibromialgia, e minha mãe fez tratamento de fibromialgia entre 2004 e
2004 e 2014, mais ou menos. Tratamento tradicional. Tratamentos, com alopáticos, terapias, vários tipos de tratamentos convencionais. E aí, nisso que ela fez esses tratamentos, muitos remédios começou a dar muitos efeitos colaterais, né? E aí, mais ou menos em 2014 para 2015, a gente descobriu a questão da cannabis medicinal. A gente leu uma revista que estava lá o Gilberto Castro e a Maria Antônia comentando de como a ganja possibilitava uma qualidade de vida mesmo em meio a uma condição que não tinha cura. E aí a gente procurou, né, esse atendimento para nossa mãe, e aí a gente não conseguiu. E depois de um tempo, né, ela teve muitos efeitos colaterais, assim, começou a ficar muito mal. E aí ela decidiu abandonar o tratamento, porque já não estava mais surtindo efeito, né? E nisso a gente fez um trato na minha família de tentar intervir para que outras famílias não passassem por aquilo, porque o médico falou assim pra gente. Desculpa, o médico falou assim pra gente. Não existem evidências científicas, mas na verdade existiam. Poderiam não ser a quantidade que ele precisava, poderia estar no começo, mas eu aprendi que a maior evidência é a vida. Então, existiam indícios, né, de que poderia ser uma medicina benéfica para ela, e a gente não conseguiu. E aí a gente combinou, eu e meu irmão, da minha família, de lutar para que as outras pessoas que precisassem do tratamento tivessem acesso. Isso se tornou uma luta para vocês mesmo. Isso. E aí minha mãe veio a falecer em 2017. E alguns dias antes dela falecer, ela queria ir na marcha. E aí a gente levou ela e ela comentou, mano, vocês têm que se articular, porque sozinho vocês não vão conseguir, né, ajudar ninguém. E minha mãe faleceu em 2017, aí em 2018, meu irmão me chamou para ir na reunião da marcha. E fica um convite para vocês, né, que estão ouvindo esse podcast, quiserem colar nas reuniões da Marcha da Maconha de São Paulo, são reuniões abertas. E aí a gente colou numa reunião da marcha com a coragem. A gente não sabia nada, não sabia o que a gente queria fazer, nem por onde a gente iria começar. Mas a gente tinha isso, um ódio para organizar uma revolta. E é o que a gente vem fazendo desde então. Organizar o nosso povo, organizar as nossas categorias para a gente conseguir chegar no objetivo que a gente espera, assim. Então, foi assim que eu cheguei na marcha. E aí, em 2018, você começa a participar das reuniões, né? Como você falou, quem quiser participar, eu acho que é muito válido, porque você vai estar somando, né? Como você falou, não dá para você fazer sozinho. Você tem que criar coletivos para que isso vai chegar em cada vez mais pessoas. Então, você pode achar que não vai fazer a diferença, mas com certeza, estando lá, vai ter alguma coisa para você apoiar, para ajudar, para fazer a coisa acontecer de uma maneira cada vez maior, né? A gente vê a Marcha de São Paulo, cada vez muito mais pessoas. Depois da última vez que a gente teve o quebra-pau lá de polícia atacando bomba e tal, e etc., ela começou a ganhar mais força ainda, né? Aconteceu para fortalecer, e eu acho totalmente importante. Quem tem disponibilidade, vai lá para fazer esse apoio. Junto com isso, né, você entra ali em 2018, começa a participar de reuniões, etc. Qual que é, né, para quem não entende, o que é possível fazer? Qual que é o trabalho que você tem disponível para fazer quando você quer apoiar um coletivo como esse? Por exemplo, eu, Danilo, quero começar a participar das reuniões. Como eu posso ajudar? Como eu posso fazer isso evoluir e crescer? Acho que primeiro colando efetivamente nos coletivos, né? Então, primeira coisa é se disponibilizar e fazer a porque parada. assim,
Principalmente quando a gente fala de política de drogas, mano, você tem que saber quem é que tá do seu lado negociando. Então, tipo assim, muito do que a Marcha da Maconha faz no país é feito nos rolês presenciais. Sim. Então, a Marcha da Maconha é um movimento, tipo assim, de rua. Então, você colar realmente nos rolês, acho que é a primeira coisa. E, segundo, ir com o coração aberto, mas também ir com as disponibilidades das coisas que você tem. Então, por exemplo, se você é fotógrafo, você vai colar no rolê da comunicação, vai tentar ser voluntariado no fotógrafo, na fotografia. Agora, se você entende mais de rede social, você pode chegar lá e falar assim, galera, eu posso assumir o Instagram. Legal. Entendeu? Ou então você tem uma bike, tem a turma que anda de bike com você, do que tal chamar seus amigos e ajudar a fechar as ruas? Entendi. Né? A Marcha da Maconha é um rolê que cuida da própria segurança, né? Em poucos momentos na nossa vivência no Brasil, a gente consegue ter uma autonomia com relação à nossa segurança, né? Então, é muito interessante isso. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente desconvida a polícia militar de participar do nosso ato. Então, o que acontece? Durante a marcha, quem faz a nossa segurança é a gente mesmo. Então, a gente também pode ir por esse lado, né? De fazer a nossa segurança, a nossa brigada ali, armar a nossa estratégia. Você pode ajudar comprando uma camiseta do coletivo. Né? A maioria das marchas consegue um dinheiro para fazer uma faixa, fazer um panfleto através das camisetas. Pode levar comida para quem está trabalhando, né? Quem é bastante talentoso pode sempre enrolar aquele, né, para os amigos que estão segurando a faixa, levar uma água. Então, tem alguns modos assim mais práticos de ajudar. E também existe um modo também, né? Muitas pessoas falam sobre não ter tempo de colar na marcha, mas você também, a gente está numa era de algoritmos. E tem essa galera que reclama que não consegue colar fisicamente na marcha, né? Porém, a gente tá nessa época das redes sociais, da internet e do algoritmo. E a gente está aqui também para educar o algoritmo, né? Então, o algoritmo ele pode ter um viés, mas a gente também tem responsabilidade no que a gente compartilha e produz nas redes. Então, assim, seguir e colaborar, engajar conteúdos alinhados ao seu pensamento político, né? Então, quando você assiste esse podcast e manda, tipo, para 5 amigos, tá educando o algoritmo. Quando você vai ali e compartilha um bagulho da marcha, tá educando o algoritmo. Essa também é uma forma bem importante, eu acho, eu acho que eu posso falar de ativismo também nos nossos tempos, né? Porque, de fato, a internet tem sido uma dimensão das nossas vidas, né? Então, a gente também trabalhar para engajar esse tipo de conteúdo. E a galera que, tipo assim, que fala assim que não pode aparecer porque tem questões, quer se família, guardar, tá. Deve ser muito rico, porque não quer colocar a cara para poder bater. Então, ajuda os movimentos com o dinheiro. Manda um dinheiro lá para a Marcha das Favelas. Tem várias associações que tá precisando. Teve uma no Rio Grande do Sul que perdeu as plantas. Está precisando de um dinheiro. Então, se você tá aí e não pode assumir a sua identidade por causa dos seus milhões de dólares guardados no banco, ajuda também a galera que está precisando. Então é isso. Tem várias formas de ajudar, né? Seja você fisicamente ali, se você é de bike, vai segurar a rua, vai ajudar a segurar a faixa. Então acho que a ideia é você ser proposital, né? Você chegar lá e não chegar lá, tipo, o que eu posso fazer? É chegar com, eu sei fazer isso aqui, galera. Como que eu posso ajudar? Eu posso assumir? É só pegar isso aqui e vambora? Né? Eu acho que é um pouco dessa ideia. E como você falou, se você não pode dar cara, mas você concorda com a causa, apoia a causa, financeiramente você ajuda muito e a internet faz você compartilhar. Só de você estar compartilhando aquilo, outras pessoas estão vendo e vão ajudar, vão conhecer a causa, vão ver o que está acontecendo. Entrando um pouco dentro disso, né? Tipo, a gente vem a Marcha da Maconha. Acho que a Marcha da Maconha, ela já tem um bom tempo, né? Já tem uma história longa. Acho que a galera
Até quem não conhece a bolha da maconha sabe que existe uma marcha da maconha, até por ter visto aí na TV muita gente apanhar por conta disso, né? Então, mas sabe que existe. Como que, a partir disso, como que surge essa marcha periférica? Ela vem a partir da marcha da maconha ou ela é criada à parte e depois ela se conecta por ser uma ideologia parecida, assim, né, das duas? Cara, eu sempre falo do surgimento das marchas periféricas como uma simbiose, né, como uma troca. Então, a Marcha de São Paulo tem desde 2008. Desde 2008 tem a Marcha de São Paulo. E em 2016, se eu não me engano, começam a surgir as marchas periféricas. Esse é um momento bem legal porque a gente tem, né, o surgimento, a ascensão, vamos dizer assim, entre muitas aspas, né, da Marcha da Maconha. Depois a gente tem as jornadas contra o aumento da passagem em 2013, né, depois de um período de violência contra as marchas. E aí, depois de 2013, a gente tem grandes mobilizações populares, né? Teve o rolê do impeachment, né? Teve ato contra o aumento do imposto, contra o aumento da passagem, contra as Olimpíadas, né? A Copa do Mundo. Então, um momento de efervescência política, não só no Brasil, mas no mundo, muito grande. E, vamos dizer assim, algumas dessas coisas ficaram pelo caminho. Por quê? Em 2013, por exemplo, contra os 20 centavos da tarifa, a periferia estava na rua. Só que depois a periferia não foi mais para a rua no ato contra a tarifa. Entendeu? E isso para os outros atos também. A periferia estava num momento, porém, em algum momento se perde essa comunicação e a periferia não permanece ali. E a Marcha da Maconha tinha essa vontade de trocar essa ideia mais a fundo, até porque desde 2010, 2011, sempre teve gente da perifa na organização da marcha. Só que ainda era um debate bastante centralizado, né? Não só em território, mas em ideias também. E em 2016, aumenta essa vontade da marcha e também surgem pessoas de diversos territórios na organização da marcha interessadas em levar a marcha para os seus lugares. Então, em 2016, já começa a ter marcha na Zona Leste, na Sudoeste, no ABC. E aí, esse movimento foi de uma verdadeira troca entre pessoas, vamos dizer assim, que já faziam o debate, né? Então, professores, médicos, cientistas, né? Advogadas, que já faziam esse debate num campo mais acadêmico. Sim. Junto com pessoas dos extremos da cidade que vivenciavam a guerra às drogas na pele e também queria fazer parte daquele projeto, daquela discussão, né? Então, a partir de 2016, começa a ter as marchas periféricas. Só que, a partir de 2018, começou a se ampliar, né? Porque aí, tipo assim, a galera viu que dava para fazer também, né? Porque é isso também, né? A marcha se multiplica muito assim, porque você vai numa marcha em São Paulo, aí depois você volta pro Grajaú, você quer que tenha uma marcha no Grajaú. E eu acho que também devia ter um pouco de receio, né? Porque a galera olhava assim e falou, pô, se a galera tá fazendo na Paulista e tá tomando bomba, se eu fizer aqui não é bomba, já é tiro, já ferrou, sabe? Então eu acho que tinha um receio também do poder fazer ali, sabe? Se abrir ali. Por isso que foi importante esse período entre as marchas periféricas surgirem e se estabelecerem, né? Então, a partir de 2018, né, começam a se ampliar as marchas. Então, o que era, 3 marchas periféricas já vira, 8. Entendeu? Em vários lugares da cidade. Bairros. E teve um ano que a gente teve 12 marchas periféricas. Entendeu? Então, muitas marchas na cidade, né? E é interessante notar, né, que, por exemplo, em 2018, quando eu cheguei na marcha, já tinha esse movimento das marchas periféricas, né? Mas por uma coincidência, na primeira reunião que eu fui, só tinha galera, da faculdade. E
o primeiro comentário, assim, que o meu irmão fez quando a gente saiu dessa reunião, ele falou assim: Diba, você viu que os caras estavam falando que a política de drogas atinge mais as pessoas pretas, pobres e periféricas, mas ninguém lá era nem preto, nem pobre, nem periférico. Então, tipo assim, é interessante fazer notar essas coisas, né? Que o debate vai mudando também, né? Então, por exemplo, você falou sobre a violência policial que impulsionou, a gente pode dizer que de alguma forma impulsionou o movimento de usuários, né? Mas, por exemplo, beleza, os caras prenderam, não mataram, né? Mas prenderam, bateram, atiraram nos estudantes que estavam ali protestando a favor da legalização. Só que quantas mães já tinham chorado porque os filhos tinham morrido nas guerras às drogas? Então, por exemplo, em 2006, teve os crimes de maio. 600 mortos, uma média de 600 mortos, né, na sua maioria jovens, negros, periféricos, que foram assassinados na questão da guerra. E a dor dessas mães não causou comoção, mas quando foi a galera da PUC, da USP e do Mackenzie apanhando, causou a comoção. Sim. Então, hoje em dia, a Marcha da Maconha é feita por pessoas periféricas. Será que se hoje a gente apanhar vai ter a mesma comoção? Porque a gente não é acadêmico, a gente não é universitário. A gente é pai de família, a gente é os neguinhos do Islã, a gente é os pichadores, hoje na Marcha da Maconha. Será que se a gente apanhar lá na Paulista, no outro dia vai estar na capa da Folha? Ou vai ser uma notinha como é que eles fazem hoje, tipo... O grupo de pessoas se reúne na Paulista para marchar. Então, de lá para cá, a organização também foi mudando, né? Ela foi evoluindo ali para quem realmente tem poder de fala para falar. A gente está aqui marchando contra algo que eu vivi muito na pele, né? Então, Total. Faz mais sentido, que eu acho que é o que leva um pouco dessas marchas periféricas, né? Trazer um pouco de realmente aonde acontece a guerra às drogas, né? Porque a guerra às drogas não está na Paulista, ela está realmente nos cantos da cidade. Então, quando você traz isso para dentro das comunidades ali, da periferia, você tem próprias pessoas da periferia conseguindo entender um pouco mais sobre isso, que eles vivem a guerra às drogas, mas muitas vezes não tem informação sobre a guerra às drogas. Sim. Então, eles estão ali apanhando o tempo inteiro, mas não tem ninguém falando, a gente tem como lutar contra isso, sabe? A gente tem como bater de frente e tal. Então, acho que traz uma importância gigantesca vocês levarem esse tema para a periferia também. Sim, e acho que é uma questão de que a guerra às drogas também, um dos pilares da guerra às drogas é também esse ruído que ela faz, né? Então, quando, por exemplo, uma senhora lá na nossa quebrada não entende o porquê que a gente é a favor da descriminalização, isso também é um projeto político, isso também é a guerra às drogas dando certo, né? Esse ruído, ele é criado, ele é proposital, mano. Boa. E como que você diria, né, que essa guerra às drogas, e também hoje com as marchas periféricas, o que ela ajuda dentro da periferia? O que ela faz, né? Tipo, que a gente estava falando, traz conhecimento para as pessoas que sofrem a guerra às drogas e não têm tanto conhecimento, mas acredito que tem outros benefícios, né? Vocês levarem essas marchas ali para dentro e não deixá-las só na Paulista, por exemplo, ali na Avenida em Copacabana, no Rio, e assim por diante, né? Então, qual que é o peso que isso traz para a própria periferia? Cara, eu acho que, primeiro, o senso de pertença. Então, tipo... Deve ser estranho, né? Antigamente a galera chegar nessa marcha da Paulista e não se achar tão conectado com aquilo, né? Porque é isso que você falou. Isso é muito louco, assim, você ter um evento que você se identifica no seu território. Isso é muito legal, né? Então, acho que essa identidade mesmo, acho muito importante, assim, é algo que o jovem tem perdido, porque em nenhum lugar ele é bem aceito, né? Então, tipo assim, a identidade periférica, a identidade jovem, ela está sempre sendo relegada ali à marginalidade. Então, acho que essa é a primeira coisa, assim, esse resgate. Também a questão de, tipo assim,
mostrar também para as pessoas como funciona um ambiente antiproibicionista. Né? Então, muitas vezes, o medo das nossas mães, né, das nossas tias com relação à maconha é que a gente seja forjado, que a gente seja espancado, que a gente seja preso. Então, quando a gente faz um evento onde a gente cuida da nossa segurança e ninguém sai ferido, a gente está dando um bom testemunho. Boa. Quando a gente faz um evento ali na praça, ali na Zona Norte, onde outrora, né, a Praça 7 Jovens, aconteceu uma chacina. Quando a gente vai lá com samba e faz uma marcha da maconha lá no Elisa Maria, sai e deixa a praça limpa, a gente está dando um bom testemunho para aquela comunidade. Sim. A gente está explicando qual que é a do maconheiro. Então, acho que a gente colar nos lugares também vai demonstrando qual que é a nossa. E esse é o melhor jeito das pessoas conhecerem. É a pessoa passar ali e ver, tipo, fulano ali na roda e vai falar assim, ué, mas fulano é trabalhador, é da hora, tem uma família e é maconheiro, não sabia. Ó, por quê? Quebrar esses paradigmas, né? E a questão também é de como a gente estava falando de como a marcha surgiu. Nas marchas periféricas, desde o começo e até hoje também, essa troca de informação é muito grande. Então, por exemplo, imagina que na Marcha da Maconha de São Paulo, vamos supor que tenha 70 mil pessoas. Não tem como você fazer um microfone para 70 mil pessoas ouvirem a aula pública. Porém, nas marchas periféricas, dá para você fazer a aula pública, porque a galera senta em roda, é menos gente. Tem mais Entendeu? a troca de informação. Você consegue realmente levar um panfleto e explicar para a pessoa, divulgar direito a sua loja, explicar qual é o seu produto. Porque tem menos gente também. E as pessoas que vão, às vezes, na Marcha de São Paulo, às vezes estão indo para um passeio, né? Eu mesma, às vezes, também estou indo para um passeio em alguns momentos. Vai dar um rolê. Fumar com os amigos. Porém, quem vai nas marchas periféricas não vai só para passear. A pessoa vai para marcar uma posição, para representar, para fazer uma presa. Então, são pessoas que estão mais aptas, mais dispostas a aprender também. Porque ninguém vai sair da sua casa para ir na sua quebrada, que é a polícia que vai estar ali pegando o documento da galera naquele dia, a mesma polícia que vai estar no outro dia enquadrando a galera. Sim. Então, ninguém vai ir na praça ou na quadra fumar como a Marcha da Maconha para marcar a touca. Sim. Entendeu? São pessoas que estão indo ali com o intuito de aprender, né? Então, acho que essa disponibilidade é maior nas pessoas que vão nas marchas periféricas, assim. Tem mais um... É isso, a Marcha de São Paulo, ela já acabou virando um evento, né? É importante, porque você traz o volume, você mostra, né, para a mídia maior ali que tem muita gente que está por essa causa, mas não aprofunda tanto, né? Você não tem toda essa troca de informação que nem você acaba tendo numa marcha periférica por ter menos pessoas. E é isso, as pessoas, pelo que você falou, né? Estão indo mais focada realmente no tema, no assunto, na causa. A Marcha de São Paulo, às vezes, acaba sendo um rolezinho, né? Você vai lá para encontrar uns amigos e tal. Sim, e acho que acaba se tornando diferente, né? Então, o fazer político da marcha, ele está presente em outras formas também, né? Então, acho que na própria forma de organização da Marcha da Maconha já está ali um fazer político, mas também é o que acontece antes e depois, né? Então, no dia do ato mesmo, essas coisas ficam... Talvez, pode ser a minha opinião, viu, gente? Outras pessoas do coletivo podem ter outras opiniões. Mas acho que no dia do ato, esse fazer fica um pouco... Essa disputa de narrativa fica um pouco em segundo plano. Sim. No dia do ato. Até porque a gente está preocupado com outras coisas, né? É isso, a gente tem que fazer segurança para 100 mil pessoas. Fechar a rua para 100 mil pessoas. Né? Panfleto, camiseta, semente. Então, tipo... É bastante coisas para se preocupar, coisas práticas. Mas o fazer político da marcha está em fortalecer as mães que precisam, fortalecer as marchas periféricas, né? As nossas peças de comunicação, né? Então, o nosso manifesto,
Nos últimos 2 anos, a gente lançou manifestos em vídeo. Então, esse tipo de produção também é um fazer político, porque são materiais que acabam ficando também para outras marchas. Né? Acabam se tornando, às vezes, ali material mesmo, né, para as outras galeras que, às vezes, tipo assim... Essas marchas, sim, que usam o material da marcha, que não tem, vamos dizer assim, o tempo, às vezes, aquela disposição para poder produzir esse tipo de material. E aí usa o nosso, né, com toda a licença, eles, é para isso mesmo. Então, acaba isso, que o fazer político da marcha, ele se dá em outros momentos também, né? Então, tem essas diferenças, assim, eu diria, entre os dias do ato. Entendi. Com a marcha, vocês chegam a conseguir realmente levar isso para parte da política? Tipo, pô, nosso ato aqui tá tão forte que a gente está conseguindo, com esse coletivo, atingir ali um vereador, um deputado, para a gente realmente tentar fazer uma mudança lá de cima para baixo, né? Existe alguma coisa assim? Ou é a gente fazendo a marcha e isso vai meio que acontecendo em paralelo? Ou tem pessoas que estão dentro ali do coletivo que estão ajudando a tentar levar isso mais para cima, né? Realmente fazer políticas ali para fazer essas mudanças, né? Isso acontece? Tem pessoas dando esse apoio mais forte, mais estruturado? Ou não? Tem que ir nessa luta mesmo e a gente batendo o tempo inteiro? Olha, eu vou responder a sua pergunta, mas aí fica uma proposta para vocês aqui do podcast. Boa. Chamem os políticos e perguntem a eles o que é que eles estão fazendo pelos movimentos sociais de usuários. Boa. Quem tem que responder isso são eles, que são os nossos representantes. Né? Há uma parte da sociedade interessada numa nova política de drogas. E o que é que os políticos estão fazendo por essa parte da sociedade que já tem se manifestado? Perfeito. Né? Então, existe o setor existem as pessoas que precisam pela área da saúde, existem os empreendedores. E a gente está organizado. E o que eles têm feito por a gente? Então, fica a dica. Pergunte a eles quais são os planos deles. Mas, falando agora da gente, acho que, primeiro, assim, se hoje a gente pode fazer no Brasil um podcast falando sobre a planta, passa também pela atuação da marcha. Sim, com certeza. Até 2011, galera, no Brasil, você usar uma roupa escrito maconha, você usar uma roupa desenhada, a folha, era considerada apologia. Qualquer coisa que a gente fizesse era considerada apologia. A partir de 2011, por um entendimento do Supremo, né, uma ADPF 187, né? Talvez a galera já tenha ouvido falar nela. Uma ADPF tipo assim, tem a Constituição. E aí, na Constituição fala de várias coisas. E aí a ADPF é tipo assim, quando alguma coisa não está falando na Constituição, eles fazem uma ADPF para deliberar sobre aquilo. É tipo um adendo na Constituição. E aí eles fizeram uma ADPF alegando que exigir uma nova política sobre a maconha, né, sobre drogas, já estava contido na situação de que, na Constituição, diz que a gente pode se reunir em praça pública para exigir a mudança de leis que a gente considera injustas. Sim. Então, por que isso não poderia servir para a questão da maconha, né? Então, a partir dessa ADPF, foi entendido que a questão da maconha não era mais apologia. Então, isso possibilitou a maior abertura do debate, possibilitou as feiras, as associações, os podcasts, as séries que a gente está assistindo aí nos streamings aqui no Brasil. Tudo isso veio a partir dessa ADPF, que foi um pedido, se eu não me engano, do André Barros, que é um advogado lá do Rio de Janeiro, em favor da Marcha da Maconha de São Paulo, porque a galera tinha sido espancada. Então, acho que só por isso daí a gente já teria um ganho, né, como movimento social. Sim. De conseguir, em nível nacional, que a maconha, que a discussão sobre a maconha não fosse mais apologia. Inclusive, a discussão sobre nenhuma droga é mais apologia. Hoje em dia, a gente pode fazer debate sobre a droga que a gente quiser, não é apologia. E esse é um ganho do movimento social. Então, acho que
esse é um marco bem importante, assim, para o jurídico, né? Porque, por exemplo, a partir disso que vem a possibilidade de um habeas corpus. Né? Se as pessoas não têm o habeas corpus, como que elas vão comprar a estufa? Fica mais complicado. Sim. Diminui um pouco a possibilidade. Então, tudo isso veio a partir dessa situação da ADPF, né? Acho que foi um ganho bem importante. Agora, hoje em dia, eu acho que tem duas coisas. A primeira é que a Marcha da Maconha em si, pelo menos as que eu participo, são movimentos apartidários. Sim. Então, muitas vezes, quando você vai fazer um trato com algum político, ele exige muitas coisas em troca. Entendi. E a gente não está muito afim de ter o rabo preso com ninguém. Então, isso também limita a atuação um pouco. Agora, ao mesmo tempo, a Marcha da Maconha de São Paulo, ela é um coletivo de coletivos. Então, por exemplo, a Marcha da Maconha não tem os diálogos com os candidatos, com os políticos. Porém, os coletivos que compõem a marcha têm o contato. Então, a gente acaba sendo representado, por quê? Porque os parceiros da faculdade, que é nossos parceiros, têm lá o contato com o legislativo. Por exemplo, muitas pessoas que compõem a Marcha da Maconha de São Paulo estão no grupo de trabalho da Lei de Cannabis Medicinal do SUS em São Paulo. Entendi. Entendeu? Então, a gente acaba sendo representado. Agora, sobre a questão das políticas, acho que tem mais uma última coisa para destacar, antes de te passar a palavra, Danilo, que é a Marcha da Maconha tem impacto na política, porque existe um rolê que chama Aliança Nacional de Prefeitos. E eles estão fazendo uma brigada, uma força-tarefa para proibir as marchas da maconha nas cidades. Então, a gente já tem, aqui no Brasil, cidades que têm leis que proíbem a marcha da maconha nos seus territórios. Então, é um retrocesso. Sim. E é algo que está acontecendo sobre a marcha da maconha na política. Então, o que acontece? Por exemplo, cidades como Limeira, Jundiaí, que nem tem marcha da maconha, os caras já fizeram um projeto de lei para proibir a marcha da maconha lá. Que nem tem ainda. E aí, por exemplo, Sorocaba, que tem a marcha, o prefeito lá conseguiu juntar os vereadores e sancionar uma lei proibindo a marcha da maconha lá. A gente teve gente multada em milhares de reais por ter panfleto e adesivo. Você não pode divulgar nenhum tipo de material sobre a maconha em Sorocaba. Nem panfleto, nem livro, nem adesivo, nem curso, nem nada. Então, tá tendo esse regresso, né? Como a gente vê também, multas para usuários. Então, assim, dizem que descriminalizou, mas aí descriminalizou a nível de Brasil, porque é o Supremo Tribunal Federal. Só que aí, na minha cidade, os caras fazem uma lei me multando por fumar, me proibindo de andar na rua com a camiseta. Então, essas também são mudanças que estão acontecendo, Danilo, e é bom que a gente fique bem atento, porque cada vez mais parece que vai piorar esse cenário. Era onde eu ia entrar no próximo assunto com você, a questão do STF, né? Porque quando teve a descriminalização lá, no dia seguinte, a gente teve uma chuva de contatos no nosso WhatsApp, pensando já que você já posso começar a cultivar, já posso andar com 40 gramas. E aí, era isso, né? Foi à noite, num dia. No dia seguinte de manhã já tinha, sei lá, 500 pessoas querendo saber como que cultiva, o que ele pode fazer, o que não pode. E a gente também tinha esse receio do tipo, falaram ali que descriminalizou, mas como que vai funcionar isso? Você tá entendendo? Assim? E aí, a gente começou a passar isso para os próprios clientes. A gente falou, pelo que foi falado lá, você pode ter porte de 40 gramas e você pode ter 6 plantas em casa. Só que não foi desenhado o como isso vai funcionar. Para quem vai funcionar, onde vai funcionar. Então, assim, ao meu ver, ainda tá proibido. Então, a chance de você estar com 10 gramas na rua e dependendo de onde você tá, quem você for, pode ser que ele fala, para você não tem 40 gramas não, amigo, bora. Sabe? Então, a gente passa muito essa informação porque não tá na lei. Não tem algo realmente ali... Galera, agora ninguém mais vai preso, não importa de onde tal, pode estar com 1 quilo, tá tranquilo. Não tem isso. Como não tá explícito, tem esse receio. Como que é a visão, né, para você em relação a essa descriminalização? Né? Hoje,
ela tá ali, 40 gramas, 6 pezinhos, mas não existe nada escrito em mínimos detalhes como isso vai funcionar. A gente continua vendo relatos de pessoas sendo presas com uma quantidade menor do que isso acontecendo, pessoas sendo presas com 2 plantas em casa e nada mudou, sabe? Qual que é a sua visão nisso? Mudou alguma coisa? Continuou na mesma? Mesmo que seja um passo pequeno, já é um passo para alguma coisa futura? Cara, você disse tudo, é um passo bem pequeno. Tipo, mano, pelo tempo que eles ficaram julgando, 10 anos. Cota, né? Pra nem eles mesmos conseguirem explicar pra gente qual foi o resultado. Porque eu não sei, galera. Até se vocês tiverem, vocês que estão aí da internet, e tiver e quiser mandar aqui pra galera da Let's Indoor, e eles mandam pra mim algum trabalho do STF explicando qual que é a nova regularização. Eles explicando, traduzindo, né, o que eles escreveram. Sim. Porque até agora, eu já tentei ler aquele acórdão e eu não entendi até agora, mano, o que tá acontecendo no país. Por quê? Eles colocaram os marcadores de quantidades, né? Só que aí a gente já tem o primeiro problema, né? Que é foi o grande peso desse processo, né? A questão do tipo assim, a gente tem a lei do usuário e do traficante, mas a gente não tem quantidades para isso. Então vamos definir uma quantidade. Mas e aí você define e não faz mais nada. E aí eles definiram a quantidade. Só que aí, por exemplo, a primeira questão é, mano, o que eu penso, tá? Se eu pegar aqui 40 gramas, eu não consigo distinguir a olho nu se tem 40 gramas ou se tem 50. Exato. Né? Porque se fosse 1 quilo, eu poderia tentar distinguir se tem 1 quilo ou não, né? Se tem 1 quilo, se tem menos, eu poderia tentar. Mas 40 gramas não dá pra ver, assim, a olho nu. Uhum. Não pode ter a balança, porque lá na lei tá escrito que não pode ter a balança, parça. Sim. Que se você tiver a balança, é um indicativo Que você tá de que você está traficando. Sim. Então, você não pode ter a balança. Então, tipo assim, já é o primeiro problema, assim, que tipo de quantidade é essa que a gente não pode medir e também não consegue diferenciar. Não, e aí você fala, pô, amigo, eu comprei 40 gramas, ele me deu 50, mas não tinha como entendeu? É porque tava servida. Ele não vai acreditar nisso, né? Sim. Então, tipo assim, tem essa situação da quantidade, né? Que eu acho meio confusa ainda, principalmente o fato de, tipo assim, você não pode ter dinheiro trocado, você não pode ter a balança, você não pode ter outras substâncias. Então, que tipo de descriminalização é essa, né? Ou seja, é mais uma vez diferenciar as pessoas, né? Uhum. É mais uma vez diferenciar. Você continua segregando. Você tenta parar disso, né? Entendeu? Colocando um peso ali, mas você continua dividindo. Mas você continua separando. E aí tem uma outra situação que é... Eu tive na Expo Cannabis e eu tive a oportunidade de entrevistar um monstro do rap nacional, que é o Sombra. Uhum. E ele falou assim, ó, teve a descriminalização do STF. Só que eu não vi também o STF indo conversar com as polícias para explicar o que mudou. Então, a gente tem uma polícia no país que é extremamente corrupta, que é extremamente violenta e racista. Então, você está dizendo que em 40 gramas é usuário e 41 é traficante, né? Porque eu também não sei se 40 gramas, 40,1 gramas já é traficante. Porque ninguém falou nada. Ninguém sabe. E aí, tipo assim, o que acontece? O policial, vamos supor, a gente está com 37 gramas. Quem garante que ele não vai pôr mais 5 gramas no nosso bolso? Uhum. Porque a polícia é corrupta. Então... É por isso que eu digo que a lei foi um pequeno passo, porque ela ainda é incompleta, ineficiente e tipo assim, cara, até agora eu não vi nenhum resultado positivo. Eu não vi o aumento da percepção de segurança nas ruas, eu não senti que... Eu não encontrei ainda nenhum maconheiro que falou assim, não, eu saí do armário por causa dessa lei agora das 40 gramas. Sim. Eu não conheci nenhum. Todos os que estavam no armário continuam no armário e os que estavam fora continuam fora. Então, eu acho que ela é uma lei bem ineficaz, bem confusa, incompleta. E, assim... É uma patifaria você ter que esperar 10 anos. Eu não sei quanto custou esse julgamento, porque eles levaram várias pessoas para Brasília, Sim. entendeu? Deve ter sido papo de milhões de reais esse julgamento, parça. Para eles fazerem uma lei que não ajuda a gente em nada.
sabe? Eu tive a oportunidade, ano passado, de participar de um seminário de juristas lá na Universidade de Direito da USP, que chama Repensando a Guerra às Drogas. E eu perguntei para a doutora Maria Lúcia Caram, perguntei para ela, Danilo, o seguinte... Cheguei na doutora Maria Lúcia Caram, que ela é juíza, né? E ela pesquisa a questão das drogas há muito tempo. E eu falei para ela, doutora, qual que é a situação, né? Eu posso realmente andar com 40 gramas? Porque se a senhora falar que eu posso andar com 40 gramas, eu vou andar e pronto, e acabou. Porque ela é a juíza, né? E ela falou assim, a lei diz que depende da interpretação do policial. Exato, não mudou nada, porque já era assim antes. Você tá entendendo? Quando não tinha o peso, era a interpretação do policial falar se você era usuário ou se você era traficante. Agora, com o peso, continua a mesma coisa. Então, que diferenciação é essa? E outra, pra também fechar essa questão, né? Pra gente poder falar de outras coisas. Como que você pode andar com 40 gramas, mas não regularizou um lugar pra você comprar? Ainda é ilegal. Não regularizou pra você comprar a semente. Não regularizou os clubes. Então, como que você vai andar com 40 gramas e vai andar descriminalizado se não tem aonde você comprar o bagulho? Sabe, gente? Então, essa conversa aí é para inglês ver. Olha, eu não quero nem falar desse Toffoli, porque eu já fico irritada. Todos aqueles ministros, ninguém conseguiu me convencer e nenhum deles conseguiu, como eu falei no começo dessa resposta, nenhum deles veio aqui explicar pra gente, como sociedade, qual que é o resultado desse julgamento. Porque eles falaram um monte de abobrinha lá, que ninguém entendeu nada, publicou um texto, um acórdão, que é o relato do julgamento, que ninguém entendeu nada agora, porque cada um interpretou uma coisa e eles não tiveram o caráter de vir na gente, de fazer um pronunciamento, ou na Voz do Brasil, né, que é o programa do rádio, ou na televisão, 8 horas da noite, ou colocar um papel, um cartaz no cartório, dizendo assim, ó, galera, agora descriminalizou, pode isso, 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 e não pode ter a balança, não pode não sei o quê. Eles não fizeram. Para eles é interessante deixar ainda sem uma definição concreta, porque daí fica na definição que eles querem, né? O que eles quiserem fazer, eles vão fazer. E aí, quando eles quiserem se proteger, eles falam, não, mas tem a lei aqui que eu fiz e tal. Então, eu acho que isso acaba sendo não só nessa questão do STF, né? Tipo, eu tenho HC, eu tirei um HC no final de 2021. Top. O HC, ele também, ele é uma medida protetiva ali contra algo errado que você está fazendo, né? Do meu cultivo e tal. Só que ele não explica detalhadamente para a polícia que te abordar ali na hora que você tem o HC, como que ela deve lidar com aquilo. Muitas vezes o policial ele nunca nem viu. Ele vai falar, hoje o que tem acontecido, né? Por exemplo, no meu HC, ele fala do óleo, de eu portar óleo, mas ele não fala de eu estar portando flor in natura. E aí, mas tipo assim, às vezes o óleo ele demora um pouco para ativar e o fumo vai ser melhor para mim na minha crise de ansiedade, por exemplo. Só que o policial não sabe disso. E ele vai ler no HC e ele vai falar assim, não, aqui você pode usar maconha, você pode não sei o quê, mas você não pode ter a flor com você, tá preso. Como assim? É um HC me protegendo, falando que eu tenho direito por conta do meu uso medicinal e etc. Posso estar com a parada, só que por conta de uma linha, não tem uma vírgula, já não pode mais. Então, fica sempre interpretativo e quem tá te abordando vai interpretar e vai te ferrar da forma que ele quiser, se ele quiser e assim por diante. Sim. Então, eu falo muito pros clientes que têm HC, eu falo, cara, mesmo você tendo HC, não significa que você vai abrir aí a câmera, vai fazer uma live no seu Instagram falando, galera, aqui curte. Continua de boa. Se acontecer alguma coisa, você tem um respaldo um pouco maior do que quem não tem HC, mas mesmo com HC pode dar ruim, pode dar problema, sabe? Então, ainda tá no risco. A gente vem com essa descriminalização pelo STF. Depois, agora, ali no final do ano, a gente tem o STJ trazendo o cultivo industrial, já trazendo ali que a Anvisa tem que regulamentar questão de semente, questão de comercialização. Mas como que você tá fazendo isso e ainda não tem uma lei falando que a pessoa não pode ser presa se ela tiver um porte X? Tipo, isso aqui ainda não está definido. Mas vamos começar a industrializar, vamos vender, vamos colocar na rua aí nas lojas e tal, mas sem definir isso aqui ainda. Como que vai juntar? Né? Então, fica sempre um limbo nessa questão da gente depender de lei, etc, né? E acho que isso também demonstra já qual é a prioridade do governo, entendeu, mano? Se os caras veem que a cannabis tem a possibilidade medicinal e industrial, e eles priorizam a questão industrial, já mostra pra gente qual que é a deles. Exato.
Exato. O dinheiro hoje na proibição é melhor para eles. E na legalização medicinal vai ser bom para eles. Então, eles estão pensando sempre na questão comercial, financeira, etc. E não em ajudar, né, essa evolução na questão da guerra às drogas, etc. Nossa. Agora a gente mudando um pouquinho, né? Glória a Deus. Dessas partes de... Porque é mó depressão falar do governo. Não, é foda. Vamos voltar um pouquinho ali para o seu ativismo, né? Como a gente falou, você está bem dentro ali, bem aprofundada na marcha. Mas fora isso, você tem outros projetos que estão acontecendo. Sim. Queria que você me contasse um pouquinho desses outros projetos, como que eles funcionam, quem quiser conhecer mais, aonde a pessoa pode buscar isso, né? Como eu falei, no off você falou da Camar, que é um projeto que eu conheço, que, o livretinho de vocês disponibilizando informação em vários lugares e tal, acho massa demais e eu acho que é isso. A ideia de coletivos e dessas ações é levar informação pra galera, pra não depender só dessa informação que a gente vê na TV, que vê no judiciário e etc, né? Então acho que é um papel importante, eu acho que é legal disponibilizar, né, essas informações, esses acessos pra galera conhecer um pouco mais também. A gente acredita muito, acho que os coletivos todos, né, que eu participo, acreditam muito nessa organização, né? E também, tipo assim, num fazer político diferente. Então, é isso. Tipo assim, mano, a gente tá esperando, daqui a pouco vai fazer 1 ano. Já tem 9 meses que descriminalizou e até agora eles não explicaram. Então, o que a gente tem que fazer? A gente mesmo tem que tentar entender, tem que tentar explicar, tentar traduzir as coisas, né? E... Cara, por exemplo, para você montar a loja. Mano, os caras não dão nenhum tipo de facilidade, nem para você importar, nem diminui seu imposto, nem entende qual que é a sua classe social que você tá montando o negócio. Sim. Entendeu? Quer que você compete de igual para igual com a Souza Cruz. Exato. Não querem saber das suas condições. Então, tipo assim, para você poder ter a loja, poder ter o podcast... Você teve que fazer um corre. E assim é com a política de drogas. Se hoje em dia está tendo qualquer tipo de mudança, é porque alguém teve que ir lá fazer esse corre, né? Então, a gente ter... Para isso acontecer agora, tem muita gente que apanhou lá atrás para chegar onde Total. chegou. Né? E também, assim, as coisas que a gente precisa não existem. Então, é a gente mesmo que tem que fazer, né? E a gente sempre teve vontade de ter uma comunidade, assim, que pudesse se encontrar com mais frequência, né? Porque a Marcha da Maconha, a gente se encontra para organizar a marcha, né? Os coletivos em si têm outros trabalhos ao longo do ano. Mas a gente queria uma comunidade que se encontrasse sempre, que tivesse coisas em comum, que se ajudasse, se conectasse para a vida mesmo. E assim surgiu a Camar, né? Tinha uma galera que tinha uma tabacaria e via algumas dificuldades, né? E quando você vê o problema, quando você vivencia o problema, às vezes você consegue, né, chegar em alguma solução, né? Alguma melhora para o seu negócio. E há um pouco mais de 2 anos atrás foi formada a Camar. Então, a gente tem esse propósito da comunidade, né? Então, a gente trabalha produzindo encontros mensalmente para a galera da ganja. E a gente também tem a nossa Zine, né? A Camazine, que você já conheceu, que é também um projeto de educação antiproibicionista. A gente acredita que a educação ela precisa ser o mais barata possível e, sempre que possível, gratuita. Então, é um material que pode chegar aí na sua cidade. Se você quiser receber, fala aqui com a galera que eles têm meu contato. A gente pode enviar para você. É um material muito lindo, maravilhoso, assim, de qualidade, né? Gratuito, falando sobre a questão da maconha no país. E a gente vai lançar agora a nossa 9ª edição, né? Então, sai todo mês, não? Ela sai a cada 3 Cada meses. 3 meses. Ela é trimestral. E a gente vai lançar agora a 9ª edição aqui em São Paulo. E a gente está em 25 estados no país, né, fisicamente. A gente também tem uma versão digital, mas hoje a gente envia revistas para 25 estados. Né? Tá sempre ali dentro de head shop, grow shop, esse tipo de loja, né? Onde tá o nosso Head shop, marcha. Ano passado a gente mandou zine para umas 20 marchas da maconha no país.
eventos, né? Se você tiver um evento canábico, pode entrar em contato com a gente para distribuir nosso material gratuito aí para os seus convidados. É um material bem bonito, bem didático mesmo, né? Leve para você ler, ganhar argumentos, né? A gente tem tentado trazer uma pegada com mais referência teórica, né? Então, a gente tem colocado referências bibliográficas, tem trazido galera da academia para falar também na nossa revista. E a gente também faz os eventos, né? Então, a gente tem, além disso, um clube de educação para tabacarias. Então, se você tem um negócio, né, um pequeno negócio, e quer se conectar, quer ajustar alguma coisa no seu negócio, ou quer se formar politicamente para ter um pensamento, né, com uma base anticapitalista, né, embora você possa ter as suas práticas, né? A gente até tem conversado bastante sobre economia criativa e economia circular. Então, se você quiser acompanhar esses pilares, a gente tem a Cama Shop, que é um clube de educação, né, que a gente também tem trabalhado todas essas questões lá, saúde do trabalho, várias coisas bem legais a gente tem feito, clube de compras, várias coisas assim. Então, na Cama, a gente tem toda essa visão de uma educação antiproibicionista mesmo e formação de uma comunidade, né? Sobre a Cama, eu acho que é isso. E aí você tem outros projetos que não param, né? Não é só a Cama e a Marcha. E aí eu queria que você contasse, pode ser até resumidamente, para poder falar, abranger tudo que você está fazendo hoje em dia, mas para a galera realmente conhecer aonde a Diva tá, né? Tá atuando na Marcha, tá atuando na Cama e tem outras frentes ali também. Cara, eu trabalho no Centro de Convivência de Lei, né? E lá também é um rolê bem legal, é um rolê aberto também. Se a sua audiência quiser colar, for aqui de São Paulo, quiser colar na nossa sede. O Adley é uma grande escola, assim, da redução de danos, né? Eu sou uma pessoa que eu tive poucos sonhos na minha vida, assim, né? A gente viveu muitas coisas e foi perdendo, assim, a capacidade de sonhar. Mas trabalhar no Adley, desde que eu conheci o Adley, sempre foi uma vontade. Legal. Então, é como você jogar, assim, na seleção, né? Eu sinto que eu estou jogando na seleção. E no Adley a gente tem uma visão bem abrangente, né, sobre a redução de danos. Então a gente entende que a testagem da substância é importante, mas a testagem do nosso sangue é importante também, galera. Porque a gente fica fumando com todo mundo, né? Tem a galera também que usa outras substâncias que tem outras vias de administração com todo mundo. Mano, você sabia que se os nossos lábios estiverem machucadinhos, a gente pode passar ou pegar uma hepatite? Até mesmo HIV? Sabe, mano? Vários tipos de infecções que pode passar, parceiro. Às vezes pela saliva. Sabe? A gente fuma vários, né? Vai ressecando os lábios. Então, precisa ter um hidratante labial, sabe? Uma piteira, né? Mais longa, para esfriar a fumaça, né? Então, lá no Adley, entendendo tudo isso, né? Lá dá para você retirar às vezes tem protetor solar, hidratante labial, seda, materiais informativos sobre várias substâncias. Se você quiser um panfleto sobre K9, tem. Se você quiser um panfleto sobre metanfetamina, tem. Sobre psicodélicos, sobre ganja, sobre tabaco, tem também. Então, a gente tem todos esses materiais de educação. O Adley fica ali na região da estação São Joaquim, perto da Brigadeiro, ali. E dá para você retirar todos os materiais educativos. E aí a gente tem essa parte de redução de danos bem prática, né? Então, por exemplo, mulheres em situação de vulnerabilidade podem ir lá retirar absorvente,
calcinha, se você conhece alguém que está em situação, às vezes, de rua, que precisa de calcinha, cueca, capa de chuva, material de higiene, dá para retirar lá, tudo gratuitamente, viu, gente? Só colar lá, mano, dar uma conversada com a galera, tem de tudo lá para retirar, camisinha, lubrificante, autoteste de HIV. O Edley também faz testagem de substâncias em contexto de festa. Então, se tem um bailão aí na sua quebrada que a galera tá tendo alguma questão, chama a gente vai lá testar as substâncias, levar os insumos, né, de redução de danos para vocês também através do projeto Respire. E o Edley também faz a incidência política, né? Você estava falando sobre a incidência política da marcha. A marcha, por exemplo, não faz essa incidência institucional. Mas o Edley, que é parceiro, faz. Então, por exemplo, o Edley é Conselheiro Nacional de Política de Drogas. Então, você sabia que você é usuário de qualquer lugar do Brasil, se você tiver alguma queixa, alguma sugestão, você pode mandar para o Edley. Porque os conselheiros são os nossos representantes. Entendi. Então, o Edley é seu representante usuário no Brasil, junto com outras organizações, né? Eu acho que são 10, se eu não me engano, conselheiros no Conselho Nacional, no CONAD. Então, o Edley tem essa atuação, né? Então, por exemplo, esse ano, hoje está rolando, né? Ontem e hoje aqui em São Paulo, enquanto a gente grava esse podcast, está rolando uma escuta da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Fizeram 2 dias aqui em São Paulo de escuta de usuários sobre violação de direitos. Saindo daqui, eu estou indo para lá para falar também. Editais que apoiam iniciativas antiproibicionistas, né, na área da saúde, da educação, da segurança pública. Então, é bem da hora assim, o trabalho do Edley. Recomendo que quem não conhece ainda a ONG vá atrás para saber, né? Com certeza, se você já colou em alguma marcha, já viu algum panfleto do Edley por aí. E lá a gente acredita muito na defesa do direito da pessoa usuária e também nessas questões de prevenção combinada, né? Então, não só da questão das ISTs, mas também, tipo assim, que a gente precisa ter todos os direitos humanos respeitados, sabe? E a gente tem buscado fazer essa incidência política lá no Edley também. E quem quiser acompanhar o nosso trabalho no Instagram, @CC Edley, Centro de Convivência Edley. E tem vários... O Edley é um projeto também que dá para você levar para sua quebrada de várias formas também. Então, procura a gente, vai ser um prazer ter essa parceria com vocês. Não, eu não conhecia tão bem o Edley. Pô, muita coisa acontece ali dentro, né? A gente Bastante. tem muito... acaba não sendo só a questão da guerra às drogas. É realmente É bem abrangente. É bem abrangente, não? Massa demais. Existe mais algum projeto, fora esse que você está participando atualmente? Sim, porque assim, ó, o seu público aqui é da Let's Indoor, né? Então, aqui no Talks Indoor, a galera planta, né? Então, assim, ó, a gente é um projeto de distribuição de sementes. Boa. Então, eu faço parte, né, do Movimento Sem Sementes. A gente acredita que... Mano, é da hora a gente, por exemplo, fazer um curso de maconha. É 1000 graus, eu adoro. Sabe? É da hora a gente ir na marcha, sabe? Ou ir numa loja que tem milhares de coisas pra gente experimentar. Só que, do que vale isso se a gente não tiver a ganja em si? Precisa ter a informação, mas também precisa ter o acesso. Sim. Né? E a gente acredita que... É isso, né? O que a gente precisa não existe. A gente que tem que inventar. E a gente começou a observar que, mano, se a gente quisesse plantar, não teria como comprar sementes, porque era muito caro. Sim. É ainda hoje, né? Muito caro. Então, a gente tem essa ação civil direta, né? Contra a proibição e o capitalismo. Esse ano a gente vai distribuir 100 mil sementes. Né? Ano passado a gente distribuiu 100 mil sementes também. Esse é o 3º ano da nossa ação. Essa distribuição é sempre nas marchas, nos eventos presenciais? A maioria são nas marchas da maconha, mas a gente vai em vários eventos, assim.
Ano passado a gente distribuiu na Expo Cannabis também, na Expo Red Grow, em vários lugares. Onde vocês encontrarem a gente vai estar lá distribuindo sementes. Vocês têm relatos da galera que pega essas sementes, começa a cultivar e depois manda para vocês fotos e tal? Tem. Inclusive, se você está assistindo a gente e pegou alguma semente na marcha, manda lá para a Marcha da Maconha de São Paulo. A gente tem agora uma página no Instagram que chama @MoveSemSementes, né? Movimento Sem Sementes. E a gente tem esses relatos, né? Mano, é 100% de aproveitamento. Mano. Todo mundo adorou, todo mundo tá colhendo, todo mundo tá plantando. Muitas flores, eu já ganhei muitas CBDivas, muitas Bahamas, Blue Dreams. É CBDivas o nome? Ai, gente, vocês acreditam, mano? Um beijo pra Maria e pra Bia que batizaram as CBDivas em minha homenagem. Isso foi muito chique. E a gente tem também, quando chegam as CBDs, são as CBDivas. Entendi. E aí, a galera já colheu, já trouxeram algumas. Inclusive, eu tô com uma CBDiva aqui. E aí, quando a gente acabar aqui a gravação, tem a CBDiva para experimentar. E no Movimento Sem Sementes, a gente acredita que tem esse lance do acesso que a gente precisa fazer. E aí, a gente tem que levar até as pessoas, né? A maconha precisa ir onde a galera está. Sim. Então, a gente tem esse projeto, né? A gente já distribuiu 160 mil sementes. E esse ano a gente vai distribuir mais 100 mil sementes. Então, quem quiser saber do nosso manifesto, das nossas práticas, nossos pontos de encontro, pode me procurar. A galera que conhece, os growers, né, geralmente, tem bastante pessoas que precisam, né, próximo, assim, quiser pegar semente com a gente para redistribuir também, só dá um toque. A gente acredita piamente que a desobediência, ela é necessária enquanto a lei é injusta. E no momento, no cenário atual, não existe justiça sobre drogas aqui no país. Então, a gente precisa ir contra a maré e fazer eles sentirem nosso poder. Não, show de bola. A gente já está, né, chegando aqui ao fim da nossa gravação do podcast. Eu queria que você trouxesse, né, as considerações finais, alguma informação para a galera. Já tem muita informação, já foi muito rico esse podcast. Acredito que para quem realmente tem interesse e quer, né, ser proposital, buscar, você trouxe muitas informações e muitas formas de como acessar isso, né, como ajudar, como auxiliar e como apoiar. Então, eu queria que você trouxesse uma consideração final em relação ao geral, né? A nossa cannabis no Brasil hoje, as informações, guerra às drogas, etc. Cara, eu queria muito, assim, agradecer a vocês, né, pelo convite, desejar mais uma vez boa sorte na temporada de vocês. Eu acho que a gente está num momento... Eu tenho analisado, assim, que esse está sendo o ano mais difícil desde que eu entrei no ativismo, assim. Acho que tem sido o período mais complicado aqui em São Paulo de fazer a luta. Mas eu também aprendi que o que a gente ganha na trincheira não é facilmente tirado, né? Então, assim, se você não saiu do armário ainda, fica a dica de se assumir, né, e de se colocar politicamente, né? Cara, o que a gente faz é pro nosso bem. E a gente precisa contar as nossas histórias, né? Ninguém aguenta mais um período de apagamento. E a gente tem essa oportunidade, né? Se você tiver condições de fazer isso, o convite é para você realmente, né, liberar a sua mente e as suas atitudes, né, e se mostrar ao mundo. Acho que isso é muito poderoso. E, assim, falar um pouquinho sobre o poder da escuta também, né? A gente vive numa era das mídias sociais e tudo mais, onde se expõe bastantes coisas, né? Só que também seria legal a gente ouvir. Então, por exemplo, ouvir os empreendedores, ouvir as mulheres da cena, ouvir a juventude, ouvir as mães, conversar com os políticos, saber sobre a outra parte da história, né?
esse escutar também é muito revolucionário. E eu sinto que com a ganja, ela deixa a gente bem contemplativo, né? Ela deixa a gente com o coração, os ouvidos mais abertos, né? Tanto que os nossos ancestrais... Mano, você acha que o Bob Marley fumava, parceiro, e ficava falando... Ele ia ouvir uma música, pensar como é que ele ia instruir o povo, contemplar a natureza. E o capitalismo tira isso da gente. Então, acho que também a gente voltar a ter essa conexão verdadeira com a maconha e entender que por mais que qualquer luz que a gente queira fazer, ela é uma planta de poder. Independente de qual é a intenção que você vai colocar ali. Se você vai usar como remédio, ela não vai deixar de ser uma planta de poder. Se você vai usar ela recreativa, ela não vai deixar de ser uma planta de poder. Então, acho que a gente também voltar umas casinhas nesse sentido pode ser bem importante para poder ter uma escuta mais aberta e fechar, assim, dizendo que, né, a gente não faz nada sozinhas. A gente tem muitas coisas para construir, para pleitear, porque, como eu falei, né, nesse momento não existe justiça no Brasil. Não existe justiça racial, não existe justiça climática, não existe justiça sobre drogas nem sobre o direito das mulheres. Então, a gente precisa construir isso. Então, a gente precisa se levantar, se mover também. E esse ano a gente tem uma oportunidade, que é o Maio Verde, que vai começar agora os períodos de marcha no Brasil. Então, fica o convite para você acompanhar na internet várias páginas. Tem calendários de marcha. Você pode acompanhar e tentar colar. E aqui em São Paulo, a gente vai se reunir dia 14 de junho na Avenida Paulista para fazer a 17ª marcha dessa cidade. E eu espero vocês lá. No dia da marcha, a gente vai levar 50 mil sementes. Então, quem quiser colar lá para retirar com a gente e marcar depois a gente... para ver as fotos, vai ser maravilhoso. Isso aí. E fica o recado, então, já que o Danilo lembrou, que quem pôr lá na marcha e pegar uma semente, volta ano que vem com uma flor pra gente fumar, que a gente adora. Exato, tem que trazer sempre o presentinho. E uma das coisas que você falou, né? Eu acho que sair do armário é uma coisa que ajuda bastante a causa, né? Porque a gente sabe que muita gente fuma, muita gente cultiva, só que a sociedade como um todo acha que isso não acontece, não existe. Porque as pessoas ainda estão ali se escondendo. Claro, cada um com a sua vida ali vai entender o que pode fazer, mas é muito importante cada vez mais ter muito mais pessoas falando sobre isso. Então, galera, todos os contatos, todos os coletivos, tudo que a Diva participa, a gente vai deixar na descrição aqui, vai ter os arrobas, o arroba dela do Instagram, da marcha, etc. Todos os dados a gente vai colocar aqui, porque são vários, né? Então, se a gente ficar falando, pode ser que vocês não consigam pegar todos, então a gente coloca na descrição. E eu queria agradecer a Diva, né, novamente, por estar aqui com a gente. Agradecer vocês que ficaram até o final. A gente está no 3º podcast, né? Então tem muitos episódios, muita gente legal que a gente vai trazer, que vai aparecer aqui, né? Conversando, trazendo diversos assuntos, né, conectando um pouco com o nosso mercado canábico, mas também levando, né, trazendo pessoas de outras bolhas para entender o que é esse mercado, o que está acontecendo, essas guerras às drogas, essas regulamentações que estão vindo, né? Então, muita turbulência, a gente tem que conseguir transmitir isso de alguma forma. Então, queria agradecer novamente, Diva. Foi massa demais o papo. Acho que para quem assistir até o final vai ser de grande valor, né? Conhecer mais a fundo realmente, não só o que está ali aparecendo no topo da televisão, né? A gente tem muita coisa que acontece dentro da nossa bolha que as pessoas ainda muitas vezes não sabem, né? Só sabe, às vezes, sei lá, que tem a Expo Cannabis, mas não sabe que tem a marcha periférica, que é importante pra cacete, às vezes muito mais do que a gente ter um evento canábico em São Paulo e tal. Então, queria agradecer vocês. Não deixam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, seguir também a Diva, né? Todos os coletivos ali, a marcha e tudo mais que ela participa. E muito obrigado e até o próximo vídeo.